dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é quem vai nos levar ao reino de Deus. Então, eu e vocês não podemos mais perder tempo. Vamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, ouçam o que Deus está falando hoje aos nossos corações. O Senhor está nos alertando que está voltando. Então, nós temos que estar se preparando. Louvado seja Deus. Invoque, dependa, leia a sua palavra. É só na sua palavra que eu e vocês podemos chegar ao reino de Deus. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, 19 de abril. O Senhor pede para mim e vocês ler Josué 19, 20. Lucas 19, 28 ao 24. Salmos 8, 8. E Provérbios 13, 12 ao 14. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só através do Espírito é que nós podemos sentir a presença de Deus. E é também através do Espírito que Deus dá as suas revelações. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos continuar dependendo do Espírito. Graças a Deus. E hoje começa também, graças a Deus, uma série bem desfrutante, falando sobre a igreja. O livro 1 fala sobre a igreja, coluna e base da verdade. Lembre-se bem, a igreja é a coluna e base da verdade. Louvado seja Deus. E que é o título da capa, né? Coluna e base da verdade. Aí nós temos a primeira semana, segunda-feira. Segunda-feira, ele vai falar sobre a igreja, a casa de Deus, que está lá em Timóteo 3, 1 Timóteo 3,15, parte A. Louvado seja Deus. E hoje a leitura bíblica está bem desfrutante. Tem Mateus 5, 14 e 15, Apocalipse 5, 6. Louvado seja Deus. Ó Senhor, aqui o Senhor vai nos alertar em Mateus 5, do 14 e o 15, ele diz, ele falando que os discípulos eram a luz do mundo. Ele diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Aí ele diz, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe. Olha o exercício como é maravilhoso. Assim brilhe também a vossa luz. É com nós. Estava dizendo os discípulos naquela época, mas é para nós. Diante de todos os homens, para que vejam as vossas obras, boas obras, e glorifique a vosso Pai que estais nos céus. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, nós precisamos brilhar aonde nós estivermos. Esse brilho é o brilho do Senhor em nós. Por isso que nós precisamos estar sempre conectado a Ele. Aonde nós chegarmos está brilhando. Isso é um encorajamento maravilhoso que Deus dá para mim e todos nós. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, tenho ler com oração também, Apocalipse 4, 5. É o que Pedro está falando. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. É o que o Pedro está falando
falou na conferência também, né, sobre sete espíritos. Então, amados e amadas irmãs, nós que temos esse espírito, temos que crer, sentir que ele é 7 vezes intensificado. Se ele é 7 vezes intensificado em cada um de nós, então nós não precisamos temer ao inimigo de Deus, porque Deus já nos deu esse espírito 7 vezes intensificado. E hoje, graças a Deus, ele vai falar assim, o espírito 7 vezes intensificado. Vai falar sobre, aliás, tem muitos pontos bons aqui sobre o espírito intensificado. Aí o início ele diz assim, graças ao Senhor, iniciamos uma nova série de alimento diário, como título, a igreja, coluna e base da verdade. Olha, ele diz, baseado nas 2 epístolas de Paulo a Timóteo. Querido leitor, ao ler esta semana, esteja olha, em espírito de oração, para ser enchido do espírito que há nessas palavras. O Senhor determinou que abordássemos essas 2 epístolas, porque é o momento certo para isso. Portanto, aqui o irmão já dá uma advertência e um encorajamento para nós. Nós lemos espírito de oração, pedindo ao Senhor sempre essa luz da palavra. Louvado seja Deus. Tem muita coisa. Aí eu vou lá, vou passar a página, que aqui no 5 ele diz assim para mim e vocês. Querido leitor, valorize o fato de estar na vida da igreja. Isso aqui é demais. Não me refiro a uma organização religiosa, mas a igreja real, que está envolvida em preparar, olha, em preparar e apressar a volta do Senhor, que busca crescer em vida, ativando-se como a noiva de Cristo e alistando-se para tornar-se seu exército. Só esse pequeno desfrute aqui já diz tudo para nós. Eu e vocês precisamos estar convictos que nós não estamos numa organização religiosa. Estamos na igreja real. E essa igreja é de Deus. Não é de homens. Essa igreja é de Deus. E nós precisamos estar sempre ataviando-se como a noiva. Agora, para isso, eu e vocês precisamos estar preparados, se preparando para a vinda do Senhor. Isso que Deus quer de cada um de nós que somos seus filhos. Se preparar para quando ele vir nos levar, se casar, como diz a Bíblia lá em Apocalipse. Ó Senhor Jesus, tem muitas frases aqui, vou dizer só as frases, porque é muita coisa que não prolonga muito. Vou dizer só as frases. No 6º parágrafo tem uma frase assim, Deus quer preparar para seu filho um corpo no qual todos os membros funcionam. E não existe a classe de clérigos e leigos. Ou seja, Deus dá oportunidade a cada um de nós de falar esta palavra profética. Aqui não só existe cleros. Os cleros são os que falam e não dão oportunidade aos leigos. Nós precisamos ser esse que Deus está dando oportunidade e nós agarramos. Nós precisamos estar sempre conectados, porque Deus, com certeza, Ele quer que eu e vocês funcionem aonde nós estivermos. Aí aqui, no fim diz assim, na igreja, todos nós somos úteis, tá vendo? Não há nenhum membro sem função, porque todos são importantes, necessários e indispensáveis. Lembre-se disso. Todos nós somos importantes na igreja. Que não existe, aquele ali sabe mais, eu vou me calar porque aquele sabe mais. Lembre-se, se você estiver pensando desse jeito, amados e amadas irmãs, é mentira da sua mente, é mentira do diabo, porque a mente, ela mente, é o nome, mente, é mentirosa. Todos nós, sim, somos úteis ao Senhor na igreja, porque a igreja ela é composta de membros do corpo de Cristo. Não sou eu, não, é membros do corpo de Cristo. Por isso, eu e vocês precisamos estar sempre conectado a esses 7 espíritos intensificados. Louvado seja Deus. No tópico 8, ele diz assim, que nossas palavras e orações estejam voltadas para satisfazer a vontade do coração de Deus. Portanto, eu e você precisamos fazer
a vontade de Deus. E quem deu o exemplo de fazer a vontade de Deus, todos nós já sabemos, foi o Senhor. Tudo o que ele ia fazer, ele estava conectado ao Pai. Veja só, o próprio Senhor, que era Deus aqui na terra, ele era conectado ao Pai. Por isso que ele tem autoridade para dizer a mim e vocês que nós precisamos estar conectado ao Pai. Fazer a vontade do Pai. Louvado seja Deus. Outra frase boa no 8, ele diz assim: hoje, porém, enquanto se preocupam realmente com o que está no coração de Deus. Muitos se preocupam, né? Querem viver do jeito que eles verem. Mas nós temos que preocupar com o que está no coração de Deus. Ele diz assim: quando oramos, será que pensamos só em nós? O que Deus quer hoje na igreja, no corpo de Cristo, é um grupo de filhos que façam a sua vontade. Lembre-se bem, Deus quer filhos que façam a sua vontade. Então, eu e vocês não podemos perder mais tempo. Vamos realmente se abrir totalmente para o Senhor, para que Ele possa fazer a sua vontade primeiro em nós, e depois essa vontade de Deus nós passar para outras pessoas. Louvado seja Deus. E outra frase também, está cheio de frase bem desfrutável. O reino de Deus ainda não está na terra de maneira plena. Deus quer trazer seu reino à terra, e para isso precisa da igreja. Isso aqui, amados e amadas irmãs, é muito sério. Deus está contando comigo e vocês para trazer o reino dele aqui para a terra. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não percam tempo, vamos fazer a vontade do Pai. Louvado seja Deus. Aqui tem aí no 9, fala sobre o livro de Apocalipse, tem assim, falando sobre a pandemia, mas ele diz assim, é interessante isso aqui. Senhor, neste tempo final, a iniquidade está se multiplicando. Aí ele diz aqui, existe a pandemia da Covid-19, mas, olha alerta para nós, mas também existe a pandemia da iniquidade, isto é, a pandemia das mentiras e das desinformações, confundindo as pessoas e levando ao engano. Por isso, amados e amadas irmãs, essa pandemia da iniquidade está tomando conta do universo. Então, eu e vocês, o que devemos fazer? Vamos pregar o evangelho. Vamos insistir em pregar o evangelho. Porque é isso que nós estamos aqui, é para isso. Para pregar o evangelho. Tirar as pessoas do caminho do largo de fogo e colocar no caminho da vida, que é o próprio Senhor. Senhor Jesus. Muitos estão desinformados, sendo confundidas. Sabemos disso, né? Às vezes até nós estamos sendo confundidos, mas lembre-se, o Senhor, Ele pode mudar a situação de cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Senhor Jesus. O 10, são 11 parágrafo 10 é demais. Diz assim, contudo, assim como a iniquidade se multiplicou, o Espírito também se multiplicou em Apocalipse. Temos a menção dos 7 Espíritos. Apocalipse 1, né? 4 e 4. E depois tem o 4 e 5. É o capítulo 4, versículo 5. Ele diz assim, bem explicadinho. Ó, não são 7 Espíritos separados. 7 unidades do Espírito. Bem explicadinho. E são 7 Espíritos separados. Um Espírito, 2, 3, 4... Não é assim não. Ele diz 7 unidades de Espírito. Na verdade, significa que o Espírito está 7 vezes o quê? Testificado. Podemos ilustrar dizendo que, em vez de ser uma lâmpada, dando exemplo, de 100 watts, e uma de 700 watts, ou seja, sua capacidade, aqui é do Espírito, de iluminar, aumentar 7 vezes mais. Maravilhoso. Lembre-se, quando eu e vocês estamos exercitando o Espírito, ele está cada vez mais sendo nos iluminando. Por isso que é bom nós estar sempre exercitando o nosso Espírito, para nós ficarmos cada vez mais iluminados aonde nós estivermos. Amém? Aí no fim ele diz assim, hoje queremos estar conectados com Deus, cujo Espírito está 7 vezes intensificado.
Ó Senhor Jesus, portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos ser esses e essas que exercita o Espírito, porque só é através desse exercitar do Espírito que eu e vocês podemos tirar as pessoas do caminho do largo do fogo. Então, isso é uma incumbência que Deus está dando para mim e vocês que já creram. É de levar esta palavra profética a salvar vidas. Louvado seja Deus. E lembre-se, nenhum de nós é inútil ao Senhor. Nós somos úteis, porque quem nos escolheu foi Deus. Louvado seja Deus. Tenha hoje um bom dia na presença de Deus. Sim, Jesus é o Senhor. Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, como o sol lá das alturas, Jesus voltará, somos como